Fala, meu amigo, porque você é uma pedra de tropeço, ou dito de outra maneira, porque você mesmo é o teu atraso de vida, meu amigo. Esse sim é o nosso tema de hoje aqui no Boteco da Costa Leste. Salud! Fala, meus amigos, eu sou o João e esse aqui é o teu, o meu, o nosso Bar da Costa Leste. Tema espinhoso hoje, tema espinhoso, porque você é um atraso de vida, meu amigo. E é óbvio que eu não me refiro especificamente a você, refiro à minha pessoa e a todas as outras que estão aí assistindo esse vídeo e que existem, não é mesmo? Todos os existentes, sem exceção, são, na bem da verdade, seus maiores empecilhos, seus maiores inimigos. As pessoas não têm noção de quem elas mesmas são. E diante disso, elas estariam fakeando um mundo e fakeando a respeito de si para si mesmas. Será que isso acontece com você, meu querido? Eu digo de antemão aqui, isso acontece, aconteceu e eu tenho que vigiar sempre, porque sempre eu estou ali louco para falsificar alguma coisa a respeito de mim mesmo e a realidade vem e me recobra e me acorda, graças a Deus, para que eu volte e pro prumo ali, ponha os pés no chão e consiga tocar o meu barco, digamos dessa forma. E essa é a base que todos nós temos que ter, mas que é muito simples depois de dito. Entretanto, quando a gente está no tumulto do dia a dia, a gente sabe que às vezes não é tão fácil e não é tão plausível assim dessa forma. Eu mesmo, quando mais novo, tinha uma imensa dificuldade e, para te ser bem sincero, eu acho que eu sequer enxergava essa dualidade, esse problema. O que eu me refiro por uma dualidade? Primeiro, meu amigo, existe a realidade em si, o que você é naquele dado momento, naquele dado lugar, naquele dado contexto, certo? Então, aquilo que você faz em um exato momento, em um determinado local. Mas nós, como humanos que somos, sempre projetamos, pensamos, desejamos, temos aspirações e sonhos. Qual é a dificuldade? Que a gente não se contenta com a realidade nossa posta, a gente, naquele exato momento, dentro das nossas cabeças, a gente faz 1 milhão de projeções, sejam quais forem, e a gente tende a confundir a nossa pessoa com essas projeções e não com aquilo que a gente é feito. Repara que, principalmente, quando a gente comete ali um pequeno erro, um deslize, geralmente a primeira reação da pessoa que foi ali pega nessas circunstâncias de um pequeno erro ali, de um equívoco, a primeira reação dela é dizer, não, mas eu queria fazer tal coisa. Ou seja, ela sobrepõe um aspecto meramente artificial, né, que só existe na ideia, a um elemento prático, fático, que ocorreu naquele dado momento. Ou seja, ela pratica um ato, entretanto, ao ver que esse ato foi errôneo, ela se justifica com uma ideia ou uma intenção. Então, ela não queria fazer aquele ato errado. O que ela queria era agir corretamente. Entretanto, o que existiu naquela hora, dia e lugar foi o ato errado praticado por aquela pessoa. Vocês entendem essa diferença? Então, é uma questão que é importantíssimo que todos saibam. Não importa
o que você pensa, importa sim o que você faz. Esse tipo de choque eu acho que é fundamental para que a pessoa comece a se libertar aí de uma série de, vamos dizer, crenças limitantes, como hoje a galera diz, né? Assim, nesse sentido acaba sendo mesmo uma espécie de véu que cega o olho, né? Essas crenças limitantes, vamos usar desse jeito hoje. Não sou coach, mas vai termo de coach hoje aí. Porque, querendo ou não, acaba sendo mesmo algo que te aprisiona e que, ao invés de te esclarecer aquele determinado ponto ao qual era só um ajuste e partir ali para um próximo passo e vida que segue, não, você fica sempre realizando atos equivocados, se justificando por um eterno ser que nunca vem a ser. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, você fica perdido no mundo das ideias, achando que você é aquelas ideias que te ocorrem. Entretanto, para todo o planeta Terra e para todos os atos que você pratica, você continua fazendo aqueles mesmos erros naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Entendeu o problema disso? Ou seja, na prática, você é um sujeito que está fazendo erro pra caramba em cima de erro reiteradamente. Entretanto, para você, você jura que é um cara especial pra caramba, porque uma hora aquele erro é porque você não recebeu a oportunidade devida, outra hora o outro erro é porque ninguém te reconhece, outra hora o outro erro, porque hoje eu tô meio cansado mesmo, outra hora outro erro porque, nossa, não sei o que lá. Quando você vai ver, meu amado, tua vida é só erro. E você jura ainda pra você mesmo que você tá metendo bala, que tá metendo gol, que tá tudo certo, entendeu? Essa é a grande questão. Por isso a importância de trazer isso hoje para essa nossa conversa. Esse é o intuito. E nesse sentido, nós somos o nosso grande entrave. Nós somos o nosso maior inimigo de fato. Por quê? Ao mesmo tempo que somos em nós mesmos a capacidade, a força modificante e que pode gerar, criar e fazer coisas grandiosas e maravilhosas, ao mesmo tempo, se não bem trabalhado, se não esclarecido, se não com todo um aparato, tanto teórico, né, quanto prático, que sem essa união desses dois conceitos bem elaborados, a nossa vida pode sim se tornar um grande engano. E a parte pior de tudo isso é que a gente não vê um mal, não é para o mal intencionado que a gente está falando isso, não é para um sujeito que não tem caráter que a gente está falando isso, ou seja, para alguém que está desvirtuando bons princípios, desvirtuando a boa fé, a boa intenção. Não é para isso, não é para esses que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui são para as pessoas de bem, pessoas que buscam sim um aprimoramento pessoal, buscam melhorar, buscam cada dia estarem renovadas, estarem numa ascendente, né, de não cometerem os mesmos equívocos do passado, pelo contrário, sempre estarem em constante evolução, mas essas pessoas mesmo acabam incorrendo nesse tipo de equívoco, assim como eu incorri muito mais e ainda incorro se não tenho a devida atenção e se todo dia eu não faço o meu balanço ali, como se fosse uma empresa, você fechar ali, dar uma contada no estoque, contas a pagar, receitas a receber, saldo na conta corrente ali, para você ver como é que está o funcionamento dessa máquina. Eu estou no vermelho afinal ou eu estou no azul? Onde é que eu estou? Nós como pessoas também precisamos ter esse tipo de discernimento. E aí, esse tipo de debate e de discussão e de conversa sobre esse tipo de situação é fundamental. E você há de convir que aí no teu meio esse tipo de assunto não é muito falado, não é tratado no boteco da esquina.
às vezes não é tratado sequer dentro de casa. E às vezes você não trata com você mesmo, nem dentro do teu quarto, nem naquele momento de solidão que você teria a possibilidade de estar fazendo essa reflexão e olhando para si mesmo e dizendo, poxa, o que de fato eu estou fazendo? Né? Tendo bem noção de que o que de fato você faz será a resposta para a pergunta quem você é naquele exato momento, claro. Eu não estou dizendo, né, gente, que você só é aquilo ali que já a história escrita, vamos dizer assim, aquilo que você já fez. Óbvio que não, isso é um tema para outro vídeo, vamos dizer, né, que é muito, o que nós somos de fato é muito maior do que tudo isso. Mas o que a gente quer dizer é aquela fotografia, aquele momento específico da sua vida. Se você quiser fazer um balanço dele, você vai ter que ver quais são os atos praticados por você naquele dado momento e diferenciá-los dos atos que você gostaria de, que você projeta para um futuro que conseguirá realizar, o sonho que você pretende realizar. E aí você faz a equação dessa diferença. Porque onde estará o nosso eu no final das contas? Vai ser mais ou menos a soma desse eu que realiza os atos práticos e desse eu que vislumbra, aspira, sonha, estuda, agrega e monta a ponte desse eu antigo aqui para que chegue lá naquele eu novo. Então a gente vai estar no meio do caminho disso daí. Entretanto, o que é esse vislumbre desses dois mundos, vamos dizer, do mundo ao qual estamos e o mundo ao qual a gente deseja alcançar, eles têm que estar muito bem esclarecidos na nossa cabeça para que a gente possa montar o caminho do ponto A até o ponto B. E a gente possa ter uma forma de mensurar o nosso progresso diante desse caminho. Agora, o que jamais pode haver é a quebra dessa ponte e a tomada de partida por um elemento meramente ideológico, meramente do mundo das ideias, que é as projeções do nosso desejo, e imaginarmos que somos quem não somos, quando na prática somos aquele Zé Mané mesmo, aquele arroz com feijão que não tem tanta importância assim, quanto o nosso eu que imaginamos que somos teria, vamos dizer. E isso é uma base e é uma resposta muito boa que traduz aí um pouco dessa frustração que a gente vê tanto hoje em dia. Que o cara imagina que é um pica da galáxia, mas na verdade ele é um Zé qualquer, igual eu, igual você, mais um ali na fila do almoço. E aí isso gera sim, porque nele gera um choque. Imagina você moldar a sua vida diante de uma ilusão e vem a realidade e te paga aquele salário merda, porque na verdade o que você faz é coisa merda. Simples assim, entendeu? Agora, se tu fosse aquele gênio lá e tivesse fazendo aquela genialidade que você projeta, talvez a realidade tivesse pagando salário de gênio, ou você tivesse empreendendo como gênio, ou você tivesse sendo remunerado como gênio. Não é verdade? Cara, mas isso aí é meio óbvio. Sim, mas é óbvio para quem está atento a isso. O que a gente vê, infelizmente, é que a gigantesca maioria das pessoas não param sequer para pensar nisso. Aí sim gera essa desconexão, esse problema gigantesco e essa falta, na verdade, ali de senso entre, poxa, o que eu quero realmente chegar, que posso chegar, devo chegar até, vamos dizer bem assim, mas entretanto que tem que ser ponderado e pesado por aquele ponto onde eu estou e como eu farei essa ponte até lá. E me diga, meu amigo, o que você achou dessa nossa conversa de hoje? Deixa aí um comentário, manda para aquele teu amigo, dá o like se você está gostando desses vídeos e bora para frente. Um abraço, até a próxima!